Olá, fazer um último vídeo aqui já para o Bolsonaro, que eu sou um eleitor dele. Eu espero que ganhe. Se não ganhar, ferrou. Pelo amor de Deus. Aí vai entrar aquele velho governo comunista, velho governo da esquerda. Vai continuar o mesmo tipo de governo, nada vai mudar. O transporte vai continuar a mesma merda. Porcaria, vou não falar. Tô com raiva. Vai continuar a mesma porcaria, mesmo esquema. Esses atuais prefeitos, atuais governos que se corrompem com essas atuais empresas de ônibus de várias cidades, se corrompem, né? Não melhora o transporte. E não é só isso não, falta infraestrutura para o transporte público é que eu vejo na mobilidade urbana. Falta, entendeu? Você vê ônibus que enfrenta lotado, que enfrenta trânsito, divide mesmo espaço, conflita mesmo espaço com carros, né? Que eu acho que foi uma burrice, na minha opinião, do governo Lula na época de ter baixado o IPI0 para fazer as pessoas comprar um carro. Nada contra, assim, a pessoa pode ter um carro, é bom direito, mas eu acho que o governo fez querer todo mundo ter um carro, como cada pessoa quer ter o seu carro, olha o trânsito que fica depois. E a infraestrutura que o país não investiu, não acompanhou. Aí precariza o transporte público. Infelizmente o governo não olhou para o transporte público, não olhou para o transporte coletivo. E o Brasil, infelizmente, tem essa cultura que se a pessoa for pobre, ela anda de ônibus, de metrô, de transporte público. Aí, ou anda até de bicicleta, olha só, ridículo, né? Já ouvi isso aí. Aí eles acham que a pessoa fica rica, melhor não é rica não. Melhora de vida, tem condições melhores, compra um carro. Aí pronto, o carro é o status dela, é conquista, é um bem conquistado. Isso é verdade, eu também quero ter um carro, todo mundo quem não quer. Só que o problema, qual foi o erro do Lula, quando baixou o IPI0? Não tendo pensado na questão do transporte público também, não pensou nos pedestres, na mobilidade urbana geral, ele só pensou Então acho que para beneficiar essas montadoras de automóveis, né? Lógico que gerou emprego tudo, só que para beneficiar, o que ele fez? Então ele baixou o IPI0 para todo mundo comprar seu carro. Aí o que aconteceu? A infraestrutura tá parada, trânsito, aumentou muito o trânsito, às vezes o número de acidentes aumenta também. E não é só carro e moto também. Aí tudo bem, moto é barato, então fez que a pessoa, assim que ela melhora as condições, e outra coisa, viu que o transporte público não melhorou, está uma porcaria, os ônibus, o sistema, então ela vai pensar o quê? Então eu vou migrar para o carro, para a moto, vou comprar uma moto, tá barata, e eu vou utilizar ela. Só que a pessoa, às vezes a própria pessoa não está nem para a própria vida, sabe, exame do risco de sofrer um acidente, de cair, porque nos últimos anos aumentou o número de mortes de acidentes com moto, infelizmente. As pessoas falam, mas a moto é mais barata, é bom, gasta menos gasolina, é barato. As pessoas só pensam nisso, mas as pessoas não veem o perigo que elas podem sofrer. De fazer a família sofrer um acidente. Às vezes a própria a pessoa de moto pode estar certa na sua faixa andando. Mas pode ter um cara irresponsável que não presta atenção, dá uma fechada, derruba. Ou o cara tá embriagado, né? Derruba o cara. Tinha um amigo meu, há uns 7 anos atrás, que eu perdi ele assim. Ele tava indo trabalhar, tava de moto, na rodovia. Ele tava na faixa certa, não abusava. Do nada um caminhão, ninguém sabe o que foi, pegou ele, derrubou ele. Aí disse que um caminhão veio atrás, passou por cima dele, matou, passou por cima. Ou seja, ele pagou pela vida por causa do outro irresponsável, não foi nem por ele. Então é isso. Então o meu medo é que os acidentes vão aumentando por imprudência, tudo beleza. Então, para não correr mais tantas tragédias, eu queria saber do senhor Bolsonaro, suas propostas, o que o senhor vai fazer em relação ao transporte público nas cidades? Eu sei que o senhor eu sei que quem mexe na questão de planejamento de infraestrutura, de plano diretor nas cidades, de plano de massa nas cidades, é os prefeitos. Tudo bem, eu sei disso aí, estou ciente. Às vezes, e plano de ação, plano de massa, plano de transporte, plano urbano para as regiões metropolitanas, aí quem faz é o governo do estado, né? Sua secretaria de transporte, tudo. Mas eu mesmo assim gostaria de saber do senhor Bolsonaro, o que você vai fazer em relação à mobilidade urbana de várias cidades que estão precisando investir em melhorar, fazer uma infraestrutura pesada, porque o caos na cidade está cada vez pior, o caos, né, que eu falei o motivo por causa do carro, mas não é só o carro em si, é a infraestrutura que o país também não acompanhou. O governo
fez todo mundo comprar um carro barato, carro bom, todo mundo tem seu carro, mas o trânsito top depois. Porque, infelizmente, eu vejo o governo não dá prioridade ao transporte público. Só existem promessas que vou investir em corredores, vou investir em metrô, vou investir em VLT e demais transporte, e não investe. O governo não tem dinheiro, não tem verba. É aquilo que eu falo, né, Bolsonaro? Se o governo não tivesse levado todo o dinheiro para o Porto Mariel de Cuba, para o metrô de Caracas, né, para autopistas, a ponte lá no Panamá, né? Se o governo não tivesse levado barragem para Moçambique, nosso dinheiro do BNDES, que não é o papel dela que ela está fazendo, que deveria fazer. Se o governo pegasse todo esse dinheiro, vamos supor, de volta, investisse na infraestrutura do nosso país, principalmente na mobilidade urbana de nossas cidades, daria para investir, teria dinheiro sim. Aí vem com a desculpa porque é a crise, não tem dinheiro. Crise é uma ova. Porque na época jogou todo o dinheiro para Cuba, para esses países comunistas. É isso que eu fico muito pé da vida, sabe? Agora nós estamos aí sem dinheiro, sem dinheiro para infraestrutura, para mobilidade urbana, para melhorar nosso sistema de transporte. Aí é o caos. Nossos irmãos patriotas dentro do ônibus lotado, cheio. Eu ando de ônibus, sei como é sofrido. Você não consegue nem ficar em pé direito, ou é um empurra, entendeu? Às vezes você tá num lotado, às vezes, coitado, um idoso entra dentro do ônibus, lá, coitado, tem que dar um lugar pra ele, tem que tá certo, é o direito do idoso, mas tem que ficar em pé, você não tem nem espaço pra levantar, entendeu? É complicado, o transporte público tá um caos, cada vez pior. Em São Paulo, por exemplo, o sistema de metrô lotado, porque o governo não expande, não investe em expansão, em melhoria, em alternativa de metrô, fazendo novas linhas. Custa caro, mas o governo... É aquilo que eu falo. Tudo custa caro. Tudo que é bom custa caro mesmo. Mas o governo não tem dinheiro por quê? Porque pega todo esse dinheiro e joga pro Porto de Cuba. Aí depois diz que aqui não tem dinheiro. É isso que me revolta. Então eu queria saber, Bolsonaro, se o senhor vai criar um programa, uma espécie de PAC, né? Não é aquele PAC que empacou do Lula, não, mas é um novo PAC. É um PAC, vou dizer. Se o senhor vai criar um programa de aceleração do crescimento, um programa de infraestrutura, um programa aí para a infraestrutura do país, da ferrovia que eu falei no vídeo anterior, se o senhor vai fazer um programa de aceleração às mobilidade urbana nas cidades, para fazer recursos, investimento. Se vier muitos prefeitos vir pedir recursos, aí o senhor, vamos supor, tem recurso. Aí o seu ministro do transporte dá esse recurso. Só que o senhor, Bolsonaro, tem que fiscalizar se o prefeito da cidade não está comendo dinheiro, se o dinheiro está realmente sendo investido na infraestrutura, na mobilidade urbana nas cidades. Aí o senhor criar uma equipe do seu governo federal que fiscalize, para ver se o prefeito safado, por exemplo... Infelizmente tem muitos prefeitos que pediam, não sei se agora pede recurso, pede dinheiro para um projeto de mobilidade. Por exemplo, projeto de um BRT, um projeto de um VLT, por exemplo, na cidade. Aí vai lá e pede. Aí depois você descobre que não tem nem projetos aqui ainda. Aí ele já quer o dinheiro. Aí quando vê o dinheiro some. Aí o dinheiro vai para a campanha dele, dinheiro vai é desviado para outras coisas que não deveria. Aí gostaria de saber, senhor Bolsonaro, se o senhor vai criar uma equipe que fiscalize isso aí, em 3 meses, ou todo mês vai fiscalizar se a obra está sendo executada, o projeto. Eu queria saber, senhor Bolsonaro, qual vai ser a sua relação à mobilidade urbana das cidades? Se o senhor vai cobrar dos prefeitos para que melhore a mobilidade, invista pesado na infraestrutura, invista para que os nossos irmãos patriotas não sofram mais com os ônibus lotados, metrô lotado, trem lotado, entendeu? Infelizmente, muitos caras que abusam das mulheres, né, ficam esfregando com absurdo. E às vezes aquela mulher, coitada, é uma mãe de família, é uma trabalhadora, já corre risco de ser atacada por um tarado na rua, um estuprador, que esse pessoal diz que defende a mulher, mas no final vai defender eles também, quando estiver preso, é porque ele é coitadinho, o estuprador coitado, sabe? Então é o seguinte, as nossas guerreiras mulheres, patriotas, já estão sofrendo aí nas ruas, ser atacada, xingada, ser abusada dentro do ônibus, e é complicado. Mas só que Bolsonaro, nós homens também sofremos também na questão, que olha, além de assalto, dentro do ônibus já aconteceu muitos casos. O cara trabalhador, coitado, ele tava lotado, cheio. Aí o cara... Aí o cara vai passando nas pessoas. Às vezes não é nem abusador. Eu sei que tem abusador safado sem vergonha, assim, tem. Mas aquele cara não é, coitado, é um trabalhador. Ele tava só passando. Aí de repente, sem querer, não viu, se esfregou sem querer na mulher atrás. Mas nem ficou esfregando, só passou assim. Coisa que vai empurrando todo mundo, vai empurrando. Aí a mulher, aí de repente a mulher, um gênio ruim dela, ela começa a gritar, ele tá esfregando em mim. Aí todo mundo acredita, aí todo mundo acaba batendo no cara.
E o cara falou, não fui eu, não esfreguei, não tem nada a ver, só passei atrás. Então eu fico com medo. O que eu faço quando eu tô no lotado? Quando eu passar, o que as pessoas têm que fazer? Pede licença. Mesmo que aquela mulher tá distraída, tá no celular. Mas fica só no celular, nem fica distraído, nem presta atenção. Depois não sabe por que é roubado. Aí depois que é roubado, põe culpa na polícia. É muito fácil assim, né? Tudo bem. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai passar no ônibus. Aí o que eu faço? Você tem que pedir licença pra mulher. Por que pedir licença? Mas você fala, mas tem espaço pra você passar. Mas pede licença pra avisar que você tá passando atrás. Avisa que tá passando atrás. Porque essa mulher pode querer inventar, dizer que tá esfregando. Ai, tá esfregando em mim. Eu tenho medo disso aí. Entendeu? Porque nós homens, às vezes nós homens de bem, lado bom, acaba pagando preço por causa de outro safado tarado sem vergonha. Esse sim tem que pagar mesmo, tem que ser preso, sem vergonha. Aí tem mulher acha que qualquer um vai esfregar. E o pior é que muitos perfis dos caras que fazem isso, que encostam as mulheres no ônibus, esse sem vergonha, não é um nóia, não é um malandro qualquer, não é um estranho. Às vezes é um cara bem vestido, em trabalho, com a roupa de trabalho, tudo, e faz isso aí. Aí nós que vai trabalhar de verdade, nós que paga por isso. Então é o seguinte, Bolsonaro, voltando à questão do transporte, eu falo isso porque eu uso transporte, é difícil. O que o senhor vai fazer na questão do transporte público, para que os ônibus que eu falei não fiquem tão lotados, não fiquem tão cheios, não sobrelota, de melhoria? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma coisa para 4 anos ainda, não é suficiente, porque o senhor vai dar muito trabalho para consertar esse país ainda. Mesmo assim eu queria saber qual vai ser um começo, a gente tem que começar alguma coisa, para daqui a 8, ou daqui a 10, 20, daqui a próxima geração. Queria saber, Bolsonaro, o que o senhor vai fazer daqui para um começo, seus primeiros 4 anos, para ter um plano, um planejamento, um plano para conversar com os prefeitos, reuniões. Qual vai ser a sua defesa na questão para melhoria, investimento para a mobilidade urbana das cidades? Cobrar das cidades, dos prefeitos, as melhorias, entendeu? Qual vai ser a sua relação, Bolsonaro? Por exemplo, se o senhor vai defender muito que a cidade ela seja implantada modais de transporte, BRT, VLT, veículo sobre trilhos, com bonde moderno, que eu particularmente defendo muito o VLT. Eu sei, né? Você vê muitos países da Europa tem, porque lá na Europa é o seguinte, lá o sistema de bondinho que tinha não foi erradicado, foi melhorado. O Brasil não, o Brasil fez uma burrice acabar com os bondes, né? Se o Brasil tivesse acabado com os bondes, hoje os bondes seriam modernos, seriam os VLT, e os bondes não poluem, não é poluente, é elétrico, é silencioso, é charmoso, deixa as cidades bonitas até. Pô, melhora até a qualidade de vida das cidades. Ele tira 80% dos ônibus nas ruas, e melhora muito o trânsito, porque se tira o carro das ruas também, vai retirar os carros. Os nossos irmãos patriotas vão melhorar muito a qualidade de vida usando esse transporte. Melhora o comércio também, ajuda a revitalizar. E com a revitalização das ruas, você diminui muita violência, né, também, ajuda muito a diminuir violência. Né? Mas a questão da violência não é só isso, a questão das leis também, né? Que isso é um outro assunto, mas isso ajuda um pouco também que eu falo. Então assim, Bolsonaro, não só VLT, também investir em metrô, monotrilho, VLP, que veículo sobre pneus, que é um modo de transporte que o Brasil não tem ainda, você podia ter. Investir também em trens suburbanos, em trens metropolitanos. Por exemplo, se o senhor vai cobrar na questão, se o senhor vai cobrar do governo do estado, por exemplo, do João Dória, que foi eleito, ou então do Paulo Scaff, um dos dois que foi eleito, se o senhor vai cobrar na questão da expansão do trem da CPTM até aqui a cidade de Campinas. Foi a cidade que o senhor nasceu aqui, Campinas, o senhor serviu a escola de cadetes, eu sou daqui. Porque tem um sistema de trem da CPTM que só vai até Jundiaí, poderia chegar até Campinas. Se o senhor vai cobrar isso aí, eu vi falar que a linha de Jundiaí Campinas é de domínio federal, olha só, é melhor ainda. Se o senhor podia repassar essa linha para o governo do estado e cobrar do Dória, cobrar dele ou cobrar do Scaff, um dos dois for governador. Por que eu tô falando dos dois? Porque os dois têm chance de ganhar, um dos dois, né? Cobrar um dos dois que for futuro governador, cobrar deles na questão disso aí, Bolsonaro. Para que nossos irmãos patriotas aqui da região metropolitana de Campinas não fiquem sofrendo com esses ônibus lotados, rodovias sobrecarregadas, questão do trem, a questão da ferrovia, a mobilidade urbana, questão também em São Paulo e mais outras cidades. Investir em corredores de ônibus, fazer corredor exclusivo para que nossos irmãos patriotas, que já ficam no ônibus superlotado, não fique enfrentando o trânsito, que não demore a chegar no destino, porque com o corredor exclusivo de ônibus, o ônibus vai mais rápido, sem conflitar com os carros, né? Você organiza mais as linhas, redesenha as linhas, mesmo quando está lotado, mas o passageiro, mesmo naquele ônibus lotado, mas ele vai ficar mais tranquilo, porque vai chegar mais rápido, não vai pegar tanto semáforo, não vai pegar tanto trânsito,
O ônibus vai mais rápido no corredor exclusivo, entendeu? E é exclusivo mesmo, não é corredor preferencial que você pode permitir carro, táxi, não. É só para ônibus, acabou. Entendeu? Porque a tendência mundial, Bolsonaro, nos países fora no mundo, eles estão investir pesado em transporte público, investir pesadíssimo mesmo em transporte público. Entendeu? Não é, entendeu? Não é só pensar no carro. O carro, entendeu? O carro, sim, foi importante. Nossos irmãos patriotas têm carro também, né? Mas também é pensar no transporte público. Que isso aí é tendência mundial, Bolsonaro. Gostaria de saber muito qual a sua posição, qual a cobrança dos prefeitos que o senhor vai fazer em questão da mobilidade urbana. Investimento em corredores de ônibus, melhorar os ônibus, investir em BRT, VLT, né? Trem metropolitano também, ou metrô, né? Nas cidades. Porque assim ajuda a desenvolver nossas cidades também. Entendeu, Bolsonaro? Qual vai ser a sua relação como presidente? Se o senhor vai criar uma espécie de programa de mobilidade urbana para cidades que vai ter recursos? Eu sei que a crise tá foda, né? Mas qual o seu começo, né? Para uma coisa pensada, entendeu? Beleza, Bolsonaro? Então, Bolsonaro, e essas propostas que eu queria ouvir do senhor, tá, Bolsonaro? Essas propostas suas, tá? Sua posição, questão de mobilidade, infraestrutura. Beleza, Bolsonaro? E demais amigos patriotas, assessores, filhos aí também, que o seu vídeo chegar. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Beleza? Então é isso, eu vou mandar o vídeo para a rede social de vocês, tá bom? É isso aí, tá bom? Um abraço com Deus e que Deus abençoe. Se Deus quiser, domingo vai ganhar. Falou.